E para conversar mais com a gente sobre a importância da Amazônia, está ao vivo o Henrique Pereira, que é professor da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Bom dia, Henrique, um prazer te receber aqui hoje no Manhã Diversa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E para a gente começar, então, o nosso bate-papo, a gente viu na reportagem, a gente vai falar um pouquinho ao longo da nossa conversa, a Amazônia, então, é um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade e, é claro, então, precisa ser preservada. Mas para isso a gente precisa entender também a importância dela para o Brasil e não só para o Brasil, como para o mundo. Então, qual que é a importância da biodiversidade que a gente tem na Amazônia? Quando nós falamos de Amazônia, talvez primeiro esclarecer que nós podemos estar nos referindo à bacia hidrográfica, e aí nós estamos falando do Rio Amazonas, dos seus contribuintes. Também podemos estar falando do domínio da floresta amazônica. E aí esse território se expande um pouco mais, porque abrange outros países que não compartilham a bacia amazônica conosco, mas o mesmo tipo de vegetação. E do ponto de vista geopolítico, nós podemos estar falando, quando nos referimos à Amazônia, tão somente à região norte do país, ou, do ponto de vista geopolítico, a Amazônia Legal, que aí vai incluir também o Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, primeiro, as dimensões dessa região e o que ela representa para o território nacional. E depois, saber que o Brasil detém 60% desse bioma, da Panamazônia, portanto, o que deve ter a maior responsabilidade sobre a conservação desse rico patrimônio. A biodiversidade é um dos aspectos que assim, torna importante essa região, mas eu quero lembrar, mesmo no Dia da Amazônia, que igualmente biodiversos são os demais biomas brasileiros. A importância da região amazônica ou da floresta amazônica, por ser a floresta tropical, a maior floresta tropical contínua do planeta, ganha essa importância exatamente por ser essa região de grandes dimensões e que abriga um grande número de espécies de animais, de plantas e de micro-organismos. Mas essa é a riqueza da Amazônia que nós ainda exploramos, eu diria, na menor proporção. Comparando o número de espécies com as espécies existentes com aquelas que nós aproveitamos, exploramos, seja para subsistência ou para algum uso comercial. Para dar um exemplo da importância da biodiversidade da Amazônia, ela, por exemplo, nos deu o cacau, uma planta amazônica que foi para outras regiões brasileiras e outros lugares do planeta e que nos deu, por exemplo, o chocolate. Outro exemplo importante, que vai mais atrás um pouco, é a própria marca histórica do extrativismo na região amazônica, que é a história da borracha natural. De certo modo, nós podemos dizer que a Amazônia tornou possível essa civilização do automóvel que conhecemos hoje, por termos sido durante décadas os únicos produtores de borracha. Então, esses são alguns exemplos, poderia dar vários outros, de quão importante é o uso da biodiversidade ou dos recursos biológicos da nossa região. Só de ficar listando essas importâncias, a gente poderia ficar aqui o programa inteiro, né? Mas a gente vai tentar dar uma resumida para o pessoal de casa, porque a Amazônia também ela é fundamental para o clima, e não só para o clima local, mas como o clima da região, da América do Sul, enfim. E as chuvas, né? A floresta amazônica afeta as chuvas e o clima. Então fala um pouco para a gente sobre como a floresta afeta, né, a chuva e os climas na América do Sul. Essa é a outra característica, outro componente dos serviços ecossistêmicos que a floresta nos oferece e que é tão importante para o nosso bem-estar. Primeiro, é importante saber que a floresta cria o seu próprio clima. Então, a importância da floresta para a manutenção do próprio clima da região. 50% do que chove na região é oriundo do vapor que a floresta evapotranspira. Quer dizer, 50% vem das correntes que trazem a umidade do oceano para dentro da região, e a outra metade é a floresta que transpira. É como se a gente pudesse dizer que uma água, antes de sair da Amazônia, ela chove aqui 6 vezes. Então, é importante lembrar também que a Amazônia é exportadora de umidade do ar. Então, ela vai influenciar os regimes de chuva de outras regiões, notadamente do Sudeste, do Sul do nosso país. Então, é importante também para a manutenção do regime de chuvas de outras regiões. Regiões são importantíssimas para a agricultura brasileira.
Então, primeiro para a região, depois para o país, e a Amazônia sendo uma grande floresta tropical contínua, ela funciona também como um elemento que constitui parte do que mantém o clima do planeta regular, mais ameno. Portanto, a preocupação com a sua substituição, com a sua destruição, abrange as consequências no clima local, no clima regional e no clima global. Professor Henrique, então, através da sua fala, a gente está entendendo um pouco mais como que a preservação é necessária e como a Amazônia em si é realmente uma área importantíssima, seja para a manutenção climática do mundo, seja quando a gente coloca aqui para o pessoal a riqueza da fauna, da flora, as bacias hidrográficas. Então, realmente, a importância está clara. E por que, então, a gente vê na contramão disso tudo a destruição também contínua dessa área? A Amazônia vem chamando a atenção do país pelo problema do desmatamento há décadas. Nós já fomos alvos de críticas muito severas dos outros países, questionando a capacidade brasileira de manter e preservar, ou melhor dizer, conservar a floresta amazônica. O governo brasileiro foi dando respostas, por exemplo, em 1989, com a criação de um programa, talvez o primeiro, uma intervenção mais programática para a proteção da região, 1989, programa Nossa Natureza. Mais recentemente, o programa de combate, controle e combate ao desmatamento na região. Ou seja, há uma resposta do governo brasileiro. Às vezes, o que acontece, por vezes, o que acontece é que há momentos em que essas medidas de comando e controle são prejudicadas, diminuídas em suas intensidades, e aí a gente observa esses aumentos, esses avanços da fronteira agropecuária sobre as áreas de floresta primária. É o que nós chamamos de desmatamento, tecnicamente falando, é a substituição dessa floresta madura, essa floresta primária, a sua destruição, ou seja, seu corte, seguido ou não de queima. O que acontece é que nós somos também um grande estoque de terras públicas ainda não destinadas. Então, o capital ligado à terra, pode ser do agronegócio, tem interesses em se expandir para as áreas onde ainda há oferta de terras. É como se nós estivéssemos dizendo que a Amazônia é a nossa última fronteira agrícola, considerando que, apesar das limitações da fertilidade natural do solo, o clima aqui, com essas chuvas regulares, solos com uma boa fertilidade física, são aptos para a agricultura. É o que nós estamos observando, por exemplo, a expansão de agriculturas de larga escala, como aquela que produz os grãos ou aquela que está ligada à pecuária extensiva, que são os dois grandes motores que fazem avançar a ocupação das áreas de floresta primária. Mas não é apenas a substituição da floresta, é também a expulsão dos moradores tradicionais, às vezes que se dá com violência. Ou seja, nós também estamos observando ameaças e perigos contra as populações tradicionais, falando aqui também dos povos indígenas da região. Então, essa é uma preocupação que vai, eu diria, além da questão da conservação da biodiversidade, da manutenção do clima, mas também do perigo que isso representa para o bem-estar, para a segurança das populações residentes. Professor Henrique, parece ser infinito quando a gente fala das riquezas da Amazônia, mas também parece ser infinito os problemas que rondam a região, sejam ameaçando fauna, flora e cultura, como você bem falou. E é justamente sobre esses problemas que a gente vai falar no nosso próximo bloco. E você aí de casa, participa. É claro que a gente quer a sua participação. Manda pra gente a sua pergunta ou comentário pelo Instagram, @tvdiversa, ou pelo nosso WhatsApp. O DDD é 32 e o número é 999397416. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. E a gente trouxe esse tema à tona aqui hoje no Manhã Diversa, porque ontem foi comemorado o Dia da Amazônia, a maior reserva natural do planeta. E a gente segue o nosso bate-papo com o professor da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, que está ao vivo aqui com a gente. Então, Henrique, mais uma vez, um prazer te receber no Manhã Diversa. E para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, a gente viu aí os números
super alarmantes, realmente recorde atrás de recorde de desmatamento, de queimada. E juntando esses dois grandes problemas, é possível a gente traçar então uma relação direta entre desmatamento com as queimadas? As queimadas são, como nós chamamos, quando os sistemas de controle detectam esses focos de calor, indicando muito provavelmente que ali está havendo a queima da vegetação. A maior parte desses focos de calor, essas queimadas, estão associadas com áreas desmatadas, recentemente, ou desmatadas já há algum tempo. É importante saber que o fogo tem um uso tradicional aqui na região, é parte de práticas agrícolas, mas o que preocupa é quando esse fogo é usado, por exemplo, para destruir a vegetação recentemente desmatada, abatida, porque isso acelera o processo de ocupação do solo. Então a gente tem aqui na região situações em que você vê uma floresta recém-derrubada, unicamente com o intuito de ocupar o solo, porque para, digamos assim, comprovar que o solo tem um dono, os grileiros ou os poceiros, seja lá qual for a intenção desse agente econômico, para demonstrar a posse, a forma mais rápida, por exemplo, é semear uma pastagem, por causa da resposta rápida de um sinal de ocupação da área. Se a floresta queimar ou não queimar, derrubada, todo o carbono estocado será liberado. Então, se esse carbono fosse utilizado para fazer a contabilidade das emissões de gases de efeito estufa dos países, o Brasil já teria ocupado a quarta posição como o maior emissor de gases de efeito estufa. O desmatamento na região vinha sendo reduzido consistentemente desde 2004. Precisamente até 2012, essa taxa de desmatamento anual já havia sido reduzida em 80%. Infelizmente, desde 2012, nós vemos ano após ano uma nova aceleração dessa taxa de desmatamento anual. O Brasil monitora a cobertura florestal na Amazônia desde 1989. Nós temos o mais transparente, público, sistema de acompanhamento e monitoramento da cobertura vegetal. Vale dizer, então, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, com acesso à rede mundial de computadores, através dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pode saber a cada mês onde houve um sinal de um alerta de desmatamento. Com essas ferramentas geotecnológicas, isso quer dizer que as autoridades governamentais podem saber, num tempo quase real, onde está acontecendo o desmatamento na Amazônia, o que nos daria uma capacidade de resposta bastante elevada. E como fizemos, como eu disse, entre 2004 e 2012, o Brasil chegou a reduzir 80% do desmatamento. Então, isso quer dizer que o país sabe controlar o desmatamento na região amazônica. Apenas talvez tenha esquecido de como fazer, eu diria. E essas queimadas na Amazônia, elas atraíram muita atenção, né, no último ano. Você acha que essa atenção ela pode levar aí a mudanças políticas significativas no Brasil, talvez por uma pressão internacional? O que a gente pode esperar aí a partir de agora? Como eu disse, o Brasil já demonstrou sua capacidade de reverter esse quadro. Então, certamente, a comunidade internacional pressionará o país para, novamente, pôr em prática, colocar no lugar essas medidas de combate ao desmatamento. O desmatamento, digamos assim, é a cicatriz mais visível desse processo de ocupação, em sua grande maioria desordenada, não dirigida da região amazônica. É importante dizer que, por exemplo, as decisões sobre a construção de estradas, sobre a construção de outras infraestruturas e a própria controle do ordenamento territorial são também elementos importantes para o controle do desmatamento na região. Planejamento de estradas que tenham, por exemplo, programas que garantam que os impactos decorrentes dessas estradas será reduzido. Nós temos, por exemplo, na região, um intenso debate sobre a revitalização, a reconstrução da BR-319, uma estrada que ligará Roraima, ao extremo norte do país, ao restante do país, cortando o estado do Amazonas ao meio, dando acesso, por exemplo, a 15 milhões de hectares de terras em áreas de florestas não ocupadas. Então, todo esse processo é importante que a sociedade acompanhe e cobre do governo, das autoridades, dos governos locais, a sua parcela de responsabilidade em criar as condições necessárias para uma ocupação sustentável da região, com a proteção da floresta e o respeito aos territórios tradicionais. Professor Henrique, eu cometi um equívoco falando que ontem foi o dia, mas é hoje. Mas é porque durante o final de semana eu acompanhei pela internet, teve
eventos, manifestações durante o domingo inteiro, principalmente eu vi no Rio de Janeiro, teve um evento também para trazer esse dia à tona, enfim, as pessoas entender um pouco mais a situação crítica e o que a gente pode fazer, porque ainda dá tempo. Inclusive, eu vi uma foto vista no evento de ontem que estava com uma faixa escrito: nós somos a última geração que tem como reverter esse quadro, enfim. E aí eu queria falar justamente sobre isso. Então, tem uma crescente discussão sobre a Amazônia estar se aproximando aí de um ponto crítico, onde a floresta tropical pode fazer a transição para um ecossistema mais seco e aí acarretar outros diversos problemas. Queria saber, então, se é possível reverter esses danos mesmo e até recuperar, talvez, essas áreas desmatadas. O que é possível fazer realmente hoje? E será que a situação está realmente muito crítica, como a gente tem falado aqui? Para dar um exemplo de quão crítico é esse momento, eu vou falar do meu estado, o estado do Amazonas, o maior estado brasileiro. Até muito recentemente nós tínhamos uma história de um desmatamento menor, menos célere, e agora ocupamos o primeiro lugar. Isso é uma triste novidade. O Amazonas era o quarto, mas bem distante do terceiro lugar do desmatamento, e hoje essa aceleração do desmatamento na região, no nosso estado, é preocupante. O desmatamento acontece em diferentes intensidades em outras partes da região, o que é bastante diverso. O desmatamento do Amazonas está concentrado no sul, que é a fronteira com o Acre, a fronteira com Rondônia, a fronteira com o Mato Grosso. Então, fronteiras agrícolas mais antigas, esgotadas, e que pressionam em direção ao norte, em direção ao estado do Amazonas, como eu disse, o maior estado, e que também tem o maior estoque de terras públicas. Essa preocupação nos momentos atuais, como eu disse há pouco, é dessa nova aceleração do desmatamento. Parece que estamos novamente perdendo a guerra contra o desmatamento, a guerra, eu quero dizer, a luta para combatê-lo. Se esse desmatamento não desacelera, é verdade, nós nos aproximamos a cada vez de um ponto que os ecólogos chamam o ponto de não retorno. Isto é, um desmatamento que passe a um certo volume, uma certa área desmatada, irá desencadear processos de autodestruição da floresta. Como eu disse, a floresta depende do clima que ela própria ajuda a manter. O desmatamento diminui a umidade do ar, o ar mais seco não mantém uma floresta com essas características. É o que nós estamos chamando de savanização. A savana é exatamente essa vegetação mais aberta, de clima mais seco, no Brasil representado pelo cerrado. Então é como se a Amazônia irá, aos poucos, hoje, o que é ocupado com a floresta, densa, sempre verde, para uma vegetação do tipo savana. Agora, também é importante lembrar que a floresta sofre os impactos da mudança do clima global. Então, nós temos dois efeitos: o efeito local do desmatamento sobre os remanescentes florestais, mas também o impacto da mudança do clima global sobre a floresta. Então, vamos dizer que há duas forças agindo para modificar as características desse bioma. Então, Parece que a gente perdeu aqui o áudio do professor. Vamos ver, pessoal, a gente consegue recuperar o áudio dele? Foi. Parece que conseguimos. Peço desculpas pela foi uma pequena interrupção. Eu estava dizendo que é importante, há duas ameaças, né, a manutenção da floresta, o desmatamento, que altera o clima local, mas também a floresta sob a ameaça da mudança do clima global. Então, manter a floresta para garantir que o clima da região não se altere e, assim, também a floresta contribuir para a manutenção do clima global. Nós já perdemos 21% da cobertura, portanto, nós já passamos aquela meta inicialmente planejada para a região, que é de 80% da manutenção da vegetação nativa. Sim, respondendo a sua pergunta, há uma necessidade de recuperar as áreas degradadas, do reflorestamento, e é importante lembrar, o Brasil já depositou o seu compromisso no Acordo de Paris, o que inclui uma das suas propostas, seus compromissos, é o reflorestamento de 11 milhões de hectares, uma parte desse reflorestamento na região amazônica. E há vários projetos aqui na região, ainda pequenos, em pequena escala, mas que trazem, por exemplo, a colaboração dos agricultores familiares para a recuperação dessas áreas alteradas do passado. Então, nós precisamos avançar nos próximos anos com ações, com políticas públicas e com projetos que colaboram e viabilizam o reflorestamento. Manter a floresta nas suas áreas ainda preservadas e aumentar a cobertura florestal
a região através do reflorestamento. Professor, a gente falou muito até agora da importância de preservar a mata em si, mas não é só isso que envolve isso tudo, né? Também envolve preservar, como você falou um pouquinho no início da nossa conversa, as culturas nativas, né? Os conhecimentos indígenas, as populações indígenas dessa região. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância dessa preservação também desses povos e culturas. Se não pelo conhecimento que essas populações originárias, comunidades tradicionais detêm sobre a região. Eu, como pesquisador, posso lhe asseverar que quando nós dialogamos com as comunidades locais, nós conseguimos tocar levemente nesse conhecimento e ele é estratégico. Populações locais conhecem as espécies, eles podem, por exemplo, nos indicar muito mais rapidamente quais seriam aquelas espécies mais adequadas, por exemplo, para promover o reflorestamento, porque eles conhecem como essas espécies se comportam. Essas populações também são responsáveis e grandes responsáveis pela manutenção de boa parte desse território ainda preservado, especialmente falando dos povos indígenas. As terras indígenas são as que têm as menores taxas de desmatamentos. Não quer dizer que elas não estejam sendo ameaçadas, como nós observamos, por exemplo, a dramática situação do garimpo na terra indígena Yanomami e do desmatamento em outras áreas, mais ao sul da região. As comunidades, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, e aí eu incluo os agricultores familiares tradicionais, que são os herdeiros dessa agricultura milenar que se desenvolveu aqui na região. Então, se nós ainda pretendemos usufruir, por exemplo, das espécies domesticadas da Amazônia, hoje o Brasil conhece o cupuaçu, conhece o guaraná, eu falei do cacau, mas talvez desconheçam outras centenas de espécies domesticadas dessa agricultura tropical importantíssima e que talvez guarde, eu diria, a chave para uma agricultura adaptada a um planeta com um clima diferente. Portanto, são dessas riquezas da biodiversidade e o conhecimento tradicional associado. Mas, antes de qualquer coisa, o direito dessas comunidades aos seus territórios e a manutenção dos seus modos de vida é um compromisso e é algo definido na Constituição Federal. Não nos cabe outro senão contribuir e assegurar que essas populações terão os seus direitos territoriais, os seus direitos culturais respeitados. Professor Henrique, gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, ainda mais nesse dia tão especial, e também parabenizar por todo o trabalho feito aí. Eu acho que enquanto o ser humano tiver essa visão de desconexão com a natureza, a gente vai ver esses problemas reproduzindo em escalas que vão alterar realmente o clima do mundo e outros tantos problemas. Então, realmente, a gente precisa rever o nosso contato com a natureza e como a gente enxerga, porque essas coisas estão todas integradas. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia da Amazônia para todos os brasileiros, para todo mundo. Muito obrigada.